Eu sou Glenn Greenwald e queria falar com vocês sobre o processo jornalístico, geralmente, mas também especificamente relacionado da reportagem que estávamos fazendo e ainda estamos fazendo, baseado no arquivo sobre o gabinete do Alexandre de Moraes e o STF e tudo que estamos ainda investigando, pesquisando e relatando. Então, eu sei que tem muitas perguntas circulando e só queria deixar bem claro que, obviamente, isso não é a primeira vez que eu estou fazendo reportagem baseado num grande arquivo que vazou para mim e que me permitiu de fazer a reportagem baseado nesse arquivo. E cada vez que eu fiz na minha carreira, inclusive a reportagem do Snowden, o trabalho que eu fiz com o Wikileaks, a reportagem do Vaza Jato e agora a reportagem baseado no arquivo que recebemos sobre o gabinete do Alexandre de Moraes, sempre vem as mesmas perguntas, cada vez, e outra vez também. E essas perguntas são, e ainda só agora, por que você não está saltando o arquivo todo? Salta, joga fora o arquivo todo na internet e explode tudo. Outra é que, por que não tem mais reportagem? Por que não está indo mais rápido? Alguém te ameaçou? Alguma coisa que aconteceu que te causou de parar? Cada vez. Isso foi a mesma pergunta na Vaza Jato, aqui no Brasil, no Snowden, no mundo todo, tudo que eu fiz com o Wikileaks. E eu acho que essas perguntas são bem razoáveis. Eu acho que pessoas têm o direito absoluto de perguntar isso e também que eu acredito muito é que jornalistas têm a mesma obrigação de dar transparência, de ficar com a contabilidade do que todas as outras instituições que também tem essas mesmas perguntas. Ou seja, que muitas vezes, eu vi isso desde o começo da minha carreira, muitos veículos da mídia, jornalismo, sempre está exigindo respostas, exigindo transparência de toda outra instituição, mas eles nunca querem dar isso. Eles têm essa postura que nunca nós respondemos para perguntas, nosso processo jornalístico é um segredo, nunca falamos nada e não acredito nisso nem um pouquinho. Se você é um jornalista fazendo trabalho que impactou o país, que impactou a política, que ainda tem grande chance de impactar o país, tem uma obrigação sim para responder para perguntas que está sendo perguntado com boa fé. E acho que essas perguntas cada vez está sendo perguntado nesse sentido. Então quero explicar o mais que eu consigo para resolver essas perguntas. Primeiramente, quero falar sobre essa pergunta. Por que você não simplesmente joga fora o arquivo todo? Sabe? Joga fora na internet, solta tudo, não esconde nada, não fica com nada. E, primeiramente, eu quero falar que em todos os casos que estou fazendo reportagem baseado num arquivo enorme que vazou, isso nunca era a desejo da fonte. Se a fonte quiser joga fora, joga tudo na internet, o arquivo tudo, sem esconder nada, sem explicar nada, só joga fora todo o arquivo, a fonte não precisaria um jornalista para isso. Qualquer fonte tem a mesma capacidade do que jornalistas de simplesmente fazer upload e publicar um arquivo na internet e falar para tudo, o arquivo está aqui. Mas quando a fonte não quer isso e, em vez disso, procura um jornalista, que era a casa aqui, na Vaza Jato, no Snowden, nos Wikileaks, outras, obviamente tem que respeitar o objetivo da fonte, ou seja, que a fonte procurou jornalistas não para jogar tudo na internet, mas para fazer jornalismo com o arquivo. E o jornalismo com o arquivo não é jogando fora na internet. Também queria falar se nós jogarmos tudo na internet, só aqui é o arquivo, todo mundo pode ver. Isso não ajudaria ninguém, menos o sujeito da reportagem, ou seja, Alexandre de Moraes, o gabinete dele, porque se você simplesmente jogar um arquivo enorme na internet, ninguém vai conseguir entender o que é esse material. Para entender um arquivo desse tamanho, exige muito tempo, muito trabalho para ler para tudo,
para entender que tá relevante, para entender como esse material conecta com outro material. Muitas vezes tem que fazer reportagem lá fora do arquivo, tem coisas que não são completas, a história que não é completa. Exige muito trabalho de fazer reportagem para completar a história também, para confirmar que a história está certa, está verdade, tem precisão. E, obviamente, se você errar, se você publica uma história, um artigo, sem confirmar tudo, com informação falsa, vai destruir para sempre a reportagem, a credibilidade da reportagem e vai só ajudar a sujeito da reportagem. Mas, além disso, quero explicar um arquivo enorme. Quando, como jornalista, recebe um arquivo enorme que vazou, a grande maioria do material não tem nenhuma relevância pública, nenhum interesse nenhum, porque tem que entender. Se você recebe um arquivo enorme de mensagens do WhatsApp, de text, documentos, áudios, etc., mesmo com as pessoas mais corruptas no mundo, a grande maioria das conversas seria muito banais, muito chatos, muito vazios. Onde vamos almoçar? O que vamos fazer sobre esse processo que não é muito interessante, onde tudo está sendo feito perfeitamente apropriado, ou falando sobre assuntos pessoais, ou brincando, fazendo piadas, todos os arquivos, a maioria das coisas não tem interesse público nenhum. Acho que pessoas acham que quando você recebe um arquivo, todos os documentos incriminados, interessantes, importantes, está gritando, oi, estou aqui, você só pega e joga no artigo. Isso não é como funciona. Exige horas, e dias, e semanas, até meses de trabalhar até estar pronto de publicar artigos baseados no arquivo. E esse trabalho jornalístico, onde você não está afogando o público no milhares ou milhões de documentos que ninguém tem capacidade de investigar, mas quando você está explicando por que é significado, o que esses materiais mostram, isso exige muito trabalho jornalístico, muita investigação, muita confirmação, muito tempo, uma equipe enorme que nós temos aqui com essa reportagem, também com outras. Então, isso não ajudaria ninguém simplesmente a abrir mão do arquivo. É muito mais impactante, como acho que os reportagens do Snowden mostrou, o Wikileaks mostrou, o Vaza Jato mostrou, essa reportagem mostrou, para publicar material que está bem fácil de entender, que tem as provas, que está confirmado, que não tem nenhuma dúvida sobre que você está reportando. Outro problema com abrindo mão do arquivo todo, como a pessoa está falando, só joga fora, joga tudo nesse arquivo, é que muitas vezes, se você simplesmente publica tudo, pode causar muito danos, pode fazer coisas muito antiéticas que nenhum jornalista ética faria, nenhum ser humano deveria fazer. Vou te dar alguns exemplos. Na reportagem do Snowden, grande parte do arquivo foi pessoas dentro do governo, no NSA, ou CIA, especulando, talvez essa pessoa é um terrorista, talvez essa pessoa é um criminoso. Se nós publicássemos esse material, mesmo que está totalmente sem evidência, o governo nunca processou as pessoas, muito menos provou, pode destruir as reputações das pessoas sem a menor justificação. E jamais eu faria isso. Ninguém deveria fazer isso. Não é nem um pouco ética, nem sobre jornalismo. Ou também, por exemplo, no arquivo do Vaza Jato, muito desse material veio do telefone do Deltan Dallagnol. Então, sendo o telefone do Deltan Dallagnol, obviamente ele usou esse telefone por muitos motivos. Ele usou isso para conversar com Sergio Moro, com seus colegas na Força Tarefa. E isso mostrou muitas coisas que eu acreditei deveria ser publicado. Mas também tem muitos materiais muito banais, só as conversas dia a dia do Deltan sobre nada que o público tem nenhum direito de saber, mas também assuntos pessoais. Está conversando com
a esposa dele, sobre os filhos dele, sobre os amigos dele, que não tem nenhum interesse pública. Então, simplesmente jogar tudo na internet, para mim, seria muito antiética. Jamais publicaria informação sobre a vida privada de uma pessoa que não tem relevância nenhuma. Muito pior ainda sobre outras pessoas, filhos, crianças, parentes, tudo isso. E também, por causa disso, nunca publicaria um arquivo sem fazer jornalismo. Então, isso sempre é o caso com esses arquivos. Também quero falar mais uma coisa, até deixo essa pergunta, por que não abrir mão de tudo? Quando eu trabalhava com Wikileaks, no primeiro ano do Wikileaks, sobre toda a reportagem que eles fizeram, que tinha maior impacto, pessoas estão esquecendo que nem Wikileaks publicou tudo. Ele estava tomando muito cuidado de publicar só o material que pôde informar o público, que revelou corrupção, outros atos, mentiras dos poderosos, que é o propósito do jornalismo. Eles só jogou tudo do arquivo só uma vez, durante a eleição em 2016, quando eles receberam arquivos que foi hackeado, ou foi vazado do e-mails da campanha do Hillary Clinton, o chefe da campanha do Hillary Clinton e do Partido Democrata. E eles decidiram, não vamos ficar com nada, vamos publicar tudo. Eu estava contra isso, porque o que aconteceu é que eles publicaram muito materiais, muito relevantes sobre Hillary Clinton, as mentiras dela, ou outras coisas corruptas, forçou que os 5 oficiais mais altos do Partido Democrata, antes da eleição de 2016, quando Trump ganhou Hillary, eles foram demitidos, porque esse material mostrou muita corrupção, que ele estava trapaceando para proteger Hillary. Isso foi jornalismo último, apoio isso totalmente. Mas por causa do fato que eles simplesmente jogaram totalmente o arquivo, sem limite, sem discriminação, tinha muitos materiais também que foram publicados que achei totalmente errado, sobre conversas entre administradores dentro da campanha, sobre funcionários da campanha, que era bem baixo, não era chefiando a campanha, mas pessoas só fazendo coisa administrativa sobre problemas doenças mentais dessas pessoas, porque eles estavam não conseguindo trabalhar, coisas sobre os problemas medicais dos filhos. Então, acho que isso machuca e destruir a credibilidade da reportagem baseada no arquivo. E eu acho que, mesmo que sou um grande apoiador do Wikileaks, um grande amigo do Julian Assange, isso foi um caso que eu criticava eles por causa disso, e jamais eu faria isso. Eu acho que está lá fora do jornalismo eticamente, mas também enfraquece o potencial para o jornalismo ter um impacto importante. Então, por todos os motivos, jornalismo não é jogando tudo do arquivo na internet sem fazer trabalho para entender que isso é para explicar para o público. E também a fonte, obviamente, não quer isso. Por causa disso, procurou jornalistas e não simplesmente vazou na internet como qualquer fonte poderia fazer com o mesmo impacto do jornalismo. Então, nós não vamos jogar tudo na internet. Isso não ajudaria ninguém, exceto Alexandre de Moraes. E também pode criar muitos danos, que não tem valor nenhum para fazer isso para ninguém.